Bem, vamos juntos mergulhar na terceira estação da Via Sacra. É que veja bem, a primeira queda de Cristo sob a cruz, ela é muito mais do que um simples evento histórico. É um mistério profundo. É, na verdade, uma lição que nos é oferecida quase como uma cátedra, de onde o mestre nos ensina ali a partir do chão. É com essa observação tão solene e tão forte do cardeal Ratzinger que a gente começa a nossa meditação. A queda de Cristo, no fundo, espelha a nossa própria queda, a queda de toda a humanidade. E isso já estabelece o tom, né? Para a gente entender por que essa humilhação do Salvador é tão, mas tão central para a nossa redenção. Olha, a cena é de uma exaustão extrema. Pense nisso. Jesus, já flagelado, coroado de espinhos, ele simplesmente não suporta mais o peso daquele madeiro. E ele desmorona, cai. Mas essa queda física, sabe, esse colapso que parece até inevitável, é só a superfície. Por baixo disso existe uma realidade teológica muito, muito mais profunda. E o ponto crucial é justamente este. A queda é a manifestação visível da quenose. O que é isso? É o autoesvaziamento voluntário de Cristo. Pense bem, ele que é Deus, escolhe se abaixar totalmente, ele escolhe a humilhação mais radical. E faz isso para se solidarizar com a nossa miséria e, principalmente, para resgatar o nosso orgulho. Agora, é muito importante a gente fazer uma distinção aqui. Uma distinção profunda. O que derruba Jesus, na verdade, não é só o peso da madeira. Não. O verdadeiro fardo, o peso que realmente o esmaga e o prostra no chão, é a massa densa, pesada, de todos os nossos pecados. E essa citação de Isaías, ela ilustra isso de uma forma brilhante. É a expiação vicária em ação. A queda de Cristo é, assim, a imagem dramática dele assumindo sobre si as nossas faltas. Cada pecado nosso, cada ato de soberba, tudo isso estava contido naquele peso que o levou ao pó. Então, se o pecado é o peso, a gente pode dizer que a soberba é a raiz de tudo. É a grande ilusão da autossuficiência, né? Aquela revolta contra a verdade de que nós dependemos de um Criador. É aquele desejo de ser o nosso próprio Deus, o nosso próprio juiz. E essa pretensão toda de autonomia, no fim das contas, leva à autodestruição. Ok, então agora vamos passar do porquê da queda para o seu propósito. Porque tem um propósito. Aquele chão onde Cristo cai, ele se torna uma cátedra, uma cadeira de mestre. A humilhação vira lição. A fraqueza se torna o veículo para a maior das virtudes. É uma inversão total. E veja bem, Cristo não se levanta por uma força física que surge do nada. Ele se levanta por um impulso da sua vontade inabalável. E nisso ele nos ensina um caminho. Primeiro passo, reconhecer na nossa própria fraqueza que sozinhos a gente não consegue. Segundo, é justamente nesse vazio, nessa impotência, que a graça de Deus, a potência dele, pode agir. E terceiro, com essa graça, aí sim, nós perseveramos na luta. E a gente pode até se perguntar, por que as quedas se repetem na Via Sacra? Isso não é por acaso, de jeito nenhum. É uma catequese visual. Mostra que a batalha espiritual é contínua, é uma luta constante. Cair não é o fim do caminho. O caminho da santidade é, na verdade, levantar-se repetidamente, sempre com a graça de Deus. Como se diz, né? Começar é de muitos, mas perseverar é de santos. Então, para a gente resumir a teologia dessa estação, podemos pensar em três dimensões, como a gente vê aqui. De um lado, a dimensão humana, do pecado. É a nossa soberba, a nossa culpa, a nossa instabilidade que nos derrubam. No centro vem a resposta divina, a humilhação voluntária de Cristo, a kenosis e a força que ele nos dá. E por fim, o resultado, o fruto espiritual para nós. A gente aprende a humildade, a confiança na graça e a virtude da perseverança. E aí a questão se torna intensamente pessoal, né? Trazendo para a nossa vida. Se é a soberba que nos derruba, como é que a gente se levanta? Diante das nossas próprias quedas, que vêm da nossa fraqueza, da nossa soberba, qual é o caminho prático para se reerguer? A lição que vem daquela cátedra da humildade nos oferece, então, três passos bem concretos. O primeiro, imitar a humildade de Cristo. Isso significa abandonar a nossa autossuficiência. O segundo, buscar a contrição perfeita, um arrependimento genuíno, que não nasce do medo do castigo, mas da dor de ter ofendido a Deus, que tanto nos ama. E o terceiro é um passo sacramental, um passo bem concreto. E este ponto aqui, ele é absolutamente fundamental. O sacramento da reconciliação, a confissão,
É a prática viva da terceira estação. Pense comigo. Se Cristo se humilhou até o pó, o pecador, para ser perdoado, precisa imitar essa mesma humildade no ato de confessar seus pecados. É ali, naquele momento, que o orgulho é desmantelado e a gente se levanta não pela nossa própria força, mas pela graça que jorra da humilhação de Cristo. Essa súplica do cardeal Ratzinger, ela resume perfeitamente o fruto de toda essa meditação. Perceba que não é um pedido de força para não cair mais. Não, é um pedido de auxílio e de humildade para aprender a se levantar. É o reconhecimento sincero de que sem a graça que vem da queda de Cristo, a gente permaneceria caído no chão. E assim a gente conclui esta reflexão com a oração tradicional da Via Sacra. Adoramos-te Christe et benedictimus tibi, quia per sancta cruz tuam redemiste mundum. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Que a lição aprendida desta cátedra da humildade nos guie sempre de volta aos braços de Deus.